puder compartilhar aí para a mãe, para o grupo e para Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã. Em primeiro lugar, eu quero, antes de orar, pedir perdão, porque hoje eu ainda estou trabalhando a formatação do meu computador. Ele deu um probleminha de... Não sei o que houve, não sei. Sinceramente, eu não sei informar, mas deu um problema. E eu tive que reformatar ele. Ainda bem que eu sei, né? Senão eu ia ter que pagar. Aí ele tá ainda baixando drive, os arquivos e tudo, mas tá dando para falar com vocês. Vamos estudar Mateus, hoje capítulo 10, né? Mateus, capítulo 10. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, estou aqui na Tua presença. Pai, hoje bem atrasada, mas trazendo, Senhor, o livro de Mateus, o estudo bíblico sobre o livro de Mateus. Hoje, o capítulo 10. Que o Seu Espírito seja o nosso professor e que nós sejamos alunos, Senhor, disponíveis, dispostos a ouvir e obedecer a voz do Teu Espírito. Fale conosco e através de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz, e chamando os seus 12, e para que curasse toda a enfermidade e todo o mal. Poder sobre o espírito imundo. Jesus quer que seus seguidores lutem contra as forças do mal, expulsando os espíritos malignos e curando os enfermos. Essa demonstração. Vamos lá. Pastora Regina, Georgette, Borges, sejam bem-vindas. Pastora Josiane, sejam bem-vindas. Como eu disse, tive problemas, ainda estou em formatação, mas estou trazendo o capítulo 10, o estudo de Mateus, capítulo 10. Andrezinho, seja bem-vindo, amém? Agora nós vamos no 10, versículo 7. 10, versículo 7. E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Pregai o reino. Gente, isso é muito forte. Pregai o reino. Nós estamos num tempo que nós temos visto tanto tipo de pregação. Eu não estou me isentando dessa responsabilidade, não. Eu também. Nós pregamos tanta coisa. Nós pregamos prosperidade. Nós pregamos cura. Nós pregamos saúde. Nós pregamos família. Nós pregamos libertação. E isso, só no meu ponto de vista, tem massageado muito egos humanos e levado muitas pessoas a quererem buscar mais um Deus abençoador que um Deus salvador. Cristiane Silva, seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu entendo que a nossa responsabilidade como pregadores é pregar mais o reino. Temos pregado pouco o reino e temos criado muitos discípulos. Desrie, a paz lindona, como é que tá aí o profetinha? Tem criado um número muito grande de crente interesseiro. Mas de quem é a culpa? É de quem está ensinando, é de quem está pregando, é minha, é nossa. Porque a Bíblia, ela manda pregar o reino. Manda curar enfermo? Manda. Manda expulsar demônio? Manda. Mas pregar o reino. Pregai o reino. O contexto deixa claro que a pregação do reino de Deus deve ser acompanhada da manifestação do poder de Deus contra as forças do pecado. As forças do pecado e da enfermidade de Satanás. Sabe qual é a enfermidade de Satanás? É aquela enfermidade oriunda do pecado. Amém ou não amém?
enfermidade de Satanás. O propósito de Cristo é que o reino de Deus e seu poder esteja próximo, para levar salvação e graça e cura ao povo de Deus. Quando o reino dos céus não se manifesta entre o povo de Deus, os fiéis devem abandonar o mundanismo e tudo quanto não agrada a Deus, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, como Mateus 6,33, e orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Gente, antes de eu passar para o próximo tópico aqui, eu quero frisar novamente nisso, porque é muito sério. É muito sério, gente. Pregador, pregue rosa, mas pregue os espinhos também. Pregador, é pregar o reino. Pregue o reino. Pregai o reino. Ó, Mateus 10, 7. Ide, pregai, dizendo: o reino de Deus está próximo. Você pode pregar o reino ministrando cura. Você pode pregar o reino ministrando libertação. Você pode pregar o reino ministrando salvação de família, casamento, etc, etc, etc. Mas quando tu for pregar, pregador, quando tu for pregar, pastor, quando tu for pregar, irmão, irmã, lembre-se que a Bíblia manda pregar o reino. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está às portas. E o reino de Deus, pouquíssimas vezes, tem sido mencionado. Porque pregar o reino de Deus não enche igreja. Pregar o reino de Deus não arrebanha ovelha. Ovelha não, né? Não arrebanha bode, porque ovelha vai. Pregar o reino de Deus não traz multidão. Certa feita, Jesus se assentou e começou a pregar o reino. Ele começou a falar as verdades de transformações e mudanças que deveriam ser feitas para que chegassem, para que pudesse se chegar o reino dos céus. Ele começou a apresentar a porta estreita. Ele começou a apresentar as renúncias que nós deveríamos fazer nas nossas vidas para poder entrar lá. E foi se levantando um, outro, aqui, acolá, e foi embora. Você não vê na palavra de Deus Jesus falando: não, volta aqui, eu vou mudar o meu discurso. A palavra de Deus não ensina que Jesus falou assim: não, desculpa se eu te magoei, desculpa se eu te ofendi por falar a verdade. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Virou para os discípulos dele e falou assim: vocês vão ficar? Não quer ir também não? Tipo assim, que não fique ninguém, mas a minha boca para falar a verdade eu não calo. Deixar de falar a verdade para agradar ser humano, para agradar pecador, eu não vou. Gostou, gostou. Não gostou, teu direito é levantar e sair. Teu direito é levantar e procurar algum lugar que você vai ouvir o que você quer. Você pode ficar no lugar onde você vai ser massageado no teu ego o tempo todo. Você não vai. A única coisa que você não pode é entrar no céu com seu ego inchado, porque a porta é estreita. Deu para entender? Tem gente procurando igreja que massageia ego. Vai para lá. Pode ir. Como diz o louvor, ele só não vai liberar a paz. Quando chegar na porta, você não vai passar, porque o teu ego está inchado demais. Você não quis uma igreja que te massageasse o ego? Então vai para lá. O pastor e a pastora que te falava a verdade, que te lixava, que te podava, não era ruim? Mas pelo menos você estava com unha a menos, com lixa a menos, com pontas a menos, e você estava o número certinho de passar na porta. Pregue o reino. Não tenha medo, pregador. Estou aqui para poder somar contigo, porque eu sei o quanto é difícil pregar o reino. Eu estou aqui para te encorajar.
Eu estou aqui para te incentivar. Eu estou aqui, através do Espírito Santo, me traz aqui para te encorajar a falar a verdade. Mesmo que isso te leve a perder ovelha. Mesmo que isso te leve, meu irmão e minha irmã, a perder amigos. Mesmo que isso te leve a perder companhias. Pregue o reino. Pregue o reino. Pregue a porta estreita. Porque é por ela que você vai ter que passar. É por ela que você vai ter que encaminhar as tuas ovelhinhas. Amém ou não amém? Pastora Regina, faz uma gentileza. Tá, não tá entrando aí, não? Eu vou botar aqui meus dados. Faz uma gentileza. Manda uma mensagem para a missionária Sirineia, porque eu tô com os dois. Diz a ela, por favor. Amém ou não amém? Eu te encorajo a falar a verdade, a pregar o reino. Doa quem doer. Doa quem doer, o meu irmão, minha irmã. O teu compromisso não é com o homem. O teu compromisso é com Deus. Vamos continuar. Mateus 10, 19. O que haveis de falar? Vamos ler. Mas quando vós entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será manifesto o que há de dizer. Aí talvez você pergunta, mas o que eu vou falar? Não se preocupa, porque muitas das vezes a gente fica pensando e preocupado o que a gente vai falar que possa agradar ou desagradar A, B ou C. Ei, sabe o que Deus está falando aqui? Eu sei o povo que eu vou levar. Eu sei a ponta que precisa ser tratada. Eu sei aqueles que eu quero lapidar. Diácono Edilson, Pai do Senhor, meu filho. Eu sei aonde tem que ser tratado. Então, abra a tua boca, porque quem vai encher sou eu. Abra a tua boca e o que eu mandar, fale. Porque o teu compromisso é falar o que eu mando e não o que as pessoas querem ouvir. O teu compromisso é falar a verdade do meu evangelho e não massagear ego de ninguém. Abra e deixa que eu vou completar. Se tem alguém em fornicação, eu vou falar de fornicação. Se tem alguém em adultério, eu vou falar de adultério. Se tem alguém na mentira, eu vou falar de mentira. Se tem alguém na fofoca, eu vou falar de fofoca. Vai pular, sapatear, rodapiar, girar no samurai, reclamar, murmurar, mas eu vou falar. Eu vou falar através da tua boca. Só abre. E deixa que eu falo. E se ainda depois sair falando de você, vai prestar conta para mim. Abra a tua boca, porque quem vai botar a palavra sou eu, diz o Senhor. Não tenha medo. Amém ou não amém? Voltou. Amém ou não amém? Ainda que nos calhe as pedras clamarão, não é assim? Então entenda que o que Deus manda, Ele garante. Abra a tua boca, porque aquilo que for preciso ser dito, até você vai ficar assim, meu Deus, mas eu não queria falar sobre isso. Mas Deus, se Deus botar na tua boca, fala, porque Ele garante. Aquele que te chama, que te manda, te garante. Amém ou não amém? Pastora Luana, meu profeta, Pai do Senhor, querida. Não desanime, não desiste de falar a verdade. Então hoje nós estamos, né, o poder pregando, já estamos no versículo 19. Pregai o reino. Você não tem obrigação de pregar prosperidade, você não tem obrigação de pregar saúde. Quem perde a pregação do reino por qualquer outro tipo de pregação, está perdendo a melhor parte. Porque a Bíblia manda pregar o reino. Dentro da pregação do reino, você pode ministrar tudo isso. Saúde, prosperidade, cura, libertação. Mas o reino tem que pregar. É ordenança bíblica. E abra a tua boca. Gostou, gostou. Não gostou, é como Jesus falou. Vocês também não querem ir, não? E o que os discípulos responderam? Para não direis se só o Senhor tem a palavra da verdade. Sabe por quê? Porque ali tinha um povo seleto que queria ouvir verdade. Hoje tem um povo que quer ouvir massagem no ego. Mas naquele tempo os discípulos ali queriam ouvir verdade, porque sabia que era a verdade que conduziria eles pela porta estreita. A verdade é que vai nos levar para o reino. Amém? Vamos lá. O que havereis de falar? Exemplos do cumprimento desta promessa de Cristo estão em Atos capítulo 4, versículo 8, 12, 19 e 20.
capítulo 21, versículo 39, capítulo 22, versículo 21, capítulo 23, versículo de 1 a 6, capítulo 24, versículo de 10 a 21, capítulo 26, de 1 a 9, tudo Atos, tá? Depois do Pentecoste, o Espírito foi derramado em toda a sua plenitude e ortogando aos crentes poder para testemunhar. Atos 1, 8. Amém ou não amém? Vamos lá. Mateus 10, 23. Quando, pois, vos perseguires, nesta cidade fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Isso é muito forte. Cidade de Israel, vamos lá. Cristo provavelmente quis dizer aos seus discípulos que o evangelho continuaria a ser proclamado aos judeus até a sua volta, gostasse ou não gostasse. Ou seja, se a terra que você está, né, pregando o evangelho, não está dando fruto, muda para outra terra, mas continua pregando. E eu lembro agora aqui que Deus falou isso lá na igreja, né? Deus tem falado, né? Que ele pode até mudar, até igrejas de bairro, de cidade, né, de lugares, se ele vê que aquela igreja, que aquela comunidade, que aquele local não está valorizando, porque tem uma frase que diz: aquilo que não é celebrado nos é tirado. Então, se os discípulos chegassem com o evangelho ali naquela cidade, naquele bairro, naquele lugar, e o povo ali não valorizasse, Deus tirava dali e levava para outro. Jesus tirava dali, o Espírito Santo retirava dali e conduzia para outro lugar, aonde o povo realmente queria ouvir a verdade, a palavra, a salvação. Isso pode acontecer. Então, se você tem uma igreja perto da tua casa, valoriza ela, porque Deus pode arrancar ela e levá-la para outro lugar, aonde vai ter um povo sedento de ouvir a palavra de Deus. Mateus 10, 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de saber-se. Mas hoje o estudo está tudo a ver. Meu Deus do céu, como tu fala, Deus? Não temais. O trabalho dos discípulos de Cristo e sua luta contra Satanás, expô-lo às contra-ataque, deste versículo 16 a 25 de Mateus 10, mas eles não deverão temer, porque o Espírito Santo, Pai, susterá. Versículo 20, 29 e 31. Deve permanecer fiel à palavra de Cristo, pregando-a com franqueza, clareza e destemor. Gente, olha só. A palavra de Deus, ela confronta o pecado. A palavra de Deus, ela incomoda o inferno. A palavra de Deus, ela dói. A palavra de Deus, ela vai fazer com que aqueles que não querem vivenciar a palavra, aqueles que querem ficar no erro, venham cheio de mimimi pro teu lado. Entendeu? Mas escolha ainda assim pregar a palavra de Deus. Porque entrar pela porta estreita precisa, repito, digo aqui novamente, para entrar na porta estreita tem que ser lapidado. Para entrar na porta estreita, tu tem que ser lixado. Para entrar na porta estreita, você tem que ter renúncia do teu eu, da tua soberba, da tua arrogância, da tua prepotência, para poder passar por ela. Então, para isso, a verdade que dói, que confronta, tem que ser pregada, né? Tem que ser pregada com franqueza, com clareza e com destemor. Quem prega tem que ser corajoso. Pregar não é para os fracos, não. Pregar é para aquele que tem coragem. Muitas das vezes nós temos visto, a gente de novo aqui, né? Nós temos visto pregadores pregando o que os outros querem ouvir. Porque tem medo de pregar o que eles precisam ouvir e eles acabarem indo embora. Lembrando aqui novamente, Jesus disse: vocês também não querem ir, não? Vai ficar aqui? Jesus não mudou o roteiro só porque estava desagradando, a mensagem dele estava desagradando, não. Jesus não se levantou e falou: tá bom, filhinho, volta aqui, eu peço perdão. Eu não quis dizer bem isso. Não foi assim que Jesus fez, não. Ele continuou o roteiro dele, ainda perguntou: vocês também não querem ir, não? Porque a verdade vai continuar sendo dita aqui, hein?
Amém ou não amém, igreja? A verdade é que vai te levar para a porta estreita. Agora, o ego inchado vai te engordar tanto que você não vai passar por ela. Mateus 10, 28. Inferno. Mateus 10, 28. E não temais o que pode matar o corpo, e não pode matar a alma. Temai antes o que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A palavra traduzida inferno, nesta passagem, refere-se a um lugar de tormento eterno e de fogo inextinguível, reservado aos ímpios. Também em Marcos 9, de 43 a 48. A Bíblia ensina que a existência do homem não termina com a morte, mas que continua para sempre, ou na presença de Deus, em um lugar de tormento. A respeito do estado dos perdidos na outra vida, devemos notar os seguintes fatos. 1. Jesus ensinou que há um lugar de castigo eterno para aqueles que são condenados por rejeitarem a salvação. Mateus 5, 22 ao 29, Mateus 30, de 10 ao 28, Mateus 18, versículo 9, Mateus 23, versículo de 15 a 33, Marcos 9, 43, 47 e 45, Lucas 10, versículo 16, Lucas 12, versículo 5, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 8 e 9. Trata-se de terrível realidade do inferno, como lugar onde o fogo nunca se apagará. Marcos 9, 43. O fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Um lugar de pranto e ranger de dente. Mateus 13, de 42 a 50. Um lugar onde o perdido ficarão aprisionados nas trevas. Mateus 22, 13. E um lugar de tormento e angústia e de separação do céu. Lucas 16, versículo 23. 2. Andrezinho está dizendo, é verdade, infelizmente, muitos querem encher a igreja e não pregam a verdade. Pois é, Andrezinho. Só que nós não estamos mais com tempo para isso, né, meu irmão? A realidade está aí para ser pregada e Deus tem chamado só corajosos para abrir a boca e falar, né? Mesmo que a gente fique com a igreja vazia. Manajão, eu costumo dizer aqui, gente, eu quero pouco, mas o pouco salvo. Mais vale o pouco salvo do que a multidão no inferno, né? 2. O ensino das epístolas é do mesmo teor. Fala de um julgamento vindouro da parte de Deus, da sua vingança sobre os que desobedecem ao Evangelho. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 5 a 9. Fala de uma separação da presença e da glória do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. E da destruição dos inimigos de Deus. Filipenses 3, 18 a 19. Ver também Romanos, capítulo 9, versículo 22. Ver também 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Ver Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Hebreus, capítulo 10, versículo 27. Judas, capítulo 7, versículo Judas 7, 2. Judas, versículo 7, porque Judas só tem um capítulo, né? Versículo 7. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. Capítulo 19, versículo 20. E capítulo 20, versículo 10 ao 14. A Bíblia ensina
que é inevitável o castigo dos malfeitores. O fato predominante é a condenação, o sofrimento e a separação de Deus eternamente. O cristão sabe que essa doutrina não é agradável nem de fácil entendimento. Mesmo assim, ele deve submeter-se à autoridade da palavra de Deus e confiar na decisão e na justiça divina. Devemos sempre ter em mente que Deus enviou seu Filho para morrer por nós, para que ninguém pereça. João 3,16. É intenção e desejo de Deus que ninguém vá para o inferno. Quem for para o inferno é porque rejeitou a salvação provida por Deus. Romanos 1,16, Romanos 2,10. O fato é a realidade do inferno. O fato e a realidade do inferno devem levar a todo o povo de Deus a aborrecer e repelir o pecado com toda veemência e buscar continuamente a salvação dos perdidos e advertir todos os homens a respeito do futuro e justo juízo de Deus. Apocalipse 20:14. Amém, meu irmão? Vamos agora falar de mais valeis vós. Mateus 10:31. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Jesus ensinava aqui que os fiéis filhos de Deus têm grande valor para o seu Pai Celestial. Isso significa que Deus se importa com você e com suas necessidades pessoais. Ele anseia tanto pelo seu amor e a comunhão com você que enviou Jesus para morrer na cruz por você. Como João 3,16. Você nunca está longe da sua presença, cuidado e da sua solicitude. Ele conhece todas as suas necessidades, provações e tristezas. Mateus 6:8. 2. Você é tão importante para Deus que Ele preza por sua fidelidade, seu amor e lealdade para com Ele, acima de todas as coisas terrestres. Quando você tem fé inabalável em Cristo, comprovadamente genuína em meio à salvação, à provação e aflição, é glória e honra para Ele. Leia as promessas que se acham nos Salmos 91, 14-16, Salmo 116, 15, Isaías 49, 16, Mateus 11, de 28 a 29, Lucas 12, 32, João 13, 1, João 14, 3, João 17, 24, Romanos 8, 28, 1 João 4, 19. Todo mundo tá aí? Vocês estão quietinhos? Vamos lá. Mateus capítulo 10, versículo 32. 10:32 diz: Portanto, qualquer que me confessar diante do homem, eu confessarei diante do Pai que está no céu. Confessar a Jesus diante dos homens. Confessar a Cristo significa reconhecê-lo como Senhor da vossa vida. E isso abertamente diante de outras pessoas, até mesmo daqueles que opõem-se aos seus caminhos e aos seus padrões. Amém? Glória a Deus, pastor Luana, eu tô. Desirê, amém, tô aqui, amém. É que vocês estão quietinhos hoje. Vamos lá. Mateus 10:34, é o horário, né? Peguei vocês em um horário bem diferente. Vamos lá, Mateus 10:34. Não cuideis de vir trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus disse, né? Não vim trazer paz. Embora Jesus Cristo seja chamado do príncipe da paz, lá em Isaías capítulo 9 e versículo 6. Deixa eu passar a folha aqui. Tá agarrada. 9, versículo 6. Mateus 5:9, Romanos 5:1.
e embora a verdade deva ser proclamada com amor, em Efésios 4,15, há um sentido em que a sua vinda e a proclamação do Evangelho provocam dissensões. 1. A fé em Cristo faz separação entre o crente e o pecado, e o mundo. O crente, o pecador e o mundo. Mateus 32, 37, Lucas 12, 51 a 53. E 2. A proclamação da palavra de Deus e a sua verdade, motivação, oposição, divisão e perseguição. Mateus 12, 24, Mateus 14, 4 a 12, Mateus 27, 1, Atos 5, 17, Atos 7, de 54 a 60, Atos 14, 22. 3. Viver segundo os retos padrões de Cristo resultará em zombaria e desprezo. Mateus 5, de 10 a 11. 4. A defesa da fé apostólica no Novo Testamento provocará dissensões. Filipenses 1, de 15 a 17, 2 Coríntios 11, 12, 2 Timóteos 1, 15. 5. O ensinamento de Cristo a respeito da paz e da união devem ser mantido em harmonia com essas verdades de que eles não veio trazer paz, mas espada. Versículo 34, também João 17, 21. Amém? Vamos lá. Mateus 10, 41. Amém, amém. Mateus 10, 41. Um profeta, um justo. Vamos ler. Quem receber um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem receber um justo na qualidade de justo... O que foi, filho? O que houve? Ah, tá. Ah, tá bom, missionária. É que chegou a missionária aqui, eu levei um susto, minha filha abriu a porta. Não é de abrir a porta, né? Eu fiquei surpresa, né, gente? Mas já estamos acabando, vamos lá. Quem receber um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem receber um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então, vamos lá. O profeta, um justo. Jesus fala em receber alguém que é profeta e justo. Aqueles que são mais frequentemente perseguidos por causa da sua perseguição, firme em favor da piedade e por causa da sua proclamação da verdade. Veja Mateus 5, 10, versículo 10. Por essa razão, aqueles que acolhem o profeta de Deus e recebem a sua mensagem, receberão o galardão especial da parte de Deus. 1. Isso significa que se nossa dedicação à verdade e à justiça é tão sólida que dedicamos nossa vida à assistência, cooperação e a conforto do ministro de Deus, que são realmente justos, nosso galardão será o mesmo daquele profeta ou justo que nós ajudamos. 2. Por outro lado, não devemos apoiar, assistir ou cooperar com pastores e pregadores que não proclamam a verdade de Deus, de conformidade com a revelação do Novo Testamento, ou que não vivem na vida piedosa, segundo os padrões justos de Deus. Se apoiarmos tais pessoas, participaremos do juízo que virá sobre elas. Gente, isso é muito forte, esse é o último, mas eu quero fazer um comentário sobre isso, porque amanhã nós vamos ir para Mateus 11, né? Eu vou tirar um pouquinho o óculos aqui, não repara os olhos da bispa, que a bispa, né, é muito chorona quando ora e fica com a cara toda inchada. Mas olha só que interessante, vou até fechar a Bíblia para poder falar um pouquinho com você sobre isso. Você entendeu? Quem honra o profeta, um homem de Deus, um justo, tudo aquilo de justiça, de bom que Deus tem sobre a vida daquele profeta, que Deus tem sobre a vida daquele homem, daquela mulher de Deus, daquele justo, quando você honra ele, aquilo recai sobre a sua vida. Aquilo volta para você. Tem uma obreira lá na igreja que fala, né, que aquilo que o altar não fica devendo nada para ninguém. E é verdade, que você deposita no altar, o altar te devolve com juros.
Entendeu? E assim é na vida do homem e da mulher de Deus. Abençoe, seja um abençoador de um homem, de uma mulher de Deus. Escolha alguém que você saiba que são pessoas íntegras e abençoe. Mas ele diz também ali que se você abençoar um falso pastor, se você abençoar um falso profeta, a justiça que vier sobre ele, vem sobre você também. Isso é muito forte. Não é para a gente sair por aí abençoando só porque tem uma unção sobre a vida deles, não. Tem que vigiar. A gente fala assim, às vezes a gente fala assim, não, mas quem trata de ungido é Deus. Tá, isso é uma coisa. Você respeitar, mas não você abençoar a vida dele. Porque você vai estar induzindo, você vai estar incentivando para que ele continue um trabalho de engano, para que ele continue um trabalho de distorção, um trabalho que está levando as pessoas para o caminho errado. Então, antes de você abençoar alguém, consulte a Deus. Primeiro fator importante que você deve observar, os frutos. Porque a Bíblia diz que pelos frutos a gente conhece a árvore. Se a árvore for boa, ela vai dar bons frutos. Ela vai ser uma pessoa do bem, uma pessoa, né, que você vai ver o brilho do Espírito Santo, você vai identificar o Espírito Santo na vida dela e os frutos dela vão te mostrar isso. Agora, se você... Gente, esse filtro me deixou com mancha na boca aqui. Voltando ao assunto. Mas se você não vê esse fruto, não bota a tua mão, não. Dizem, não, mas eu tenho que abençoar porque eu tô vendo que tá passando necessidade. Às vezes é Deus tratando com aquela pessoa e você bota a tua mão. Aí a justiça que era para vir para cima dela, eu já tive ocasiões, já vi ocasiões assim, de pessoas abençoar pessoas que não eram para ser ajudadas e começar a entrar na mesma prova que a pessoa. Sabe por quê? Porque Deus estava tratando com ela. Ou ela estava em algum erro, ou ela estava em alguma posição errada. E aí você bota a tua mão, você passa à frente do anjo, você começa a colher a mesma luta daquela pessoa. Cuidado. Tira a tua mão, só coloca a tua mão se Deus mandar. Se você vê que é homem e mulher de Deus de verdade, aí tu deve abençoar. Porque você está plantando em terra fértil. E quando você planta ali, você tem a certeza que os frutos virão para a sua vida. Você vai colher aquilo que você está plantando. Você vai ser abençoado na mesma medida ou mais que você está abençoando. Amém ou não amém? Agora, se for fogo estranho, se você sabe, se você entende, se o Espírito Santo te mostrou que está fora da posição, não abençoa, porque a justiça vai vir sobre você também. Andrezinho Luiz está dizendo, Deus te abençoe, obrigada senhora, explica muito bem. Obrigada, Andrezinho, amém, que Deus abençoe a sua vida. Eu procuro, né, passar aquilo que o Espírito Santo me passa, né, quando chega no limite do Espírito eu falo, bom, agora encerra aqui porque, né, então tudo que eu estou passando para vocês aqui pode ter certeza que vem do Espírito Santo de Deus e testifica na palavra de Deus, porque de mim nada tenho se do céu não me vier, amém? Glória a Deus. Gente, vamos ter que ir embora, né? Acabou a aula hoje. Hoje a bispa chegou um pouquinho mais tarde por causa do problema, né, que eu ainda estou resolvendo aqui no computador. Mas eu quero agradecer a presença dela. Acho que eu vou mudar o horário, porque esse horário tá melhor. Se não fosse os cultos, né? 8h30 da noite, é dia de culto às vezes, mas o dia que não tiver culto, acho que eu vou botar esse horário. O que vocês acham? Quem aprova esse horário? Porque vem mais gente, né? Tem mais pessoa nesse horário, né? Tem mais gente aí nesse horário. Depois vocês votam aí, que se o povo gostar mais desse horário, nós vamos passar para esse horário que eu tenho vindo de 1, 2 horas. Às vezes o pessoal está na rua, está no trabalho, fica corrido, né? 3 horas. Coloca aí uma votação. Qual horário você gostaria que a bispa ministrasse? O horário da igreja não dá, né? Porque fica difícil. Quando não for o horário da igreja, eu posso até nos outros dias catar o pedido de vocês. Mas coloca aí nos comentários, depois eu dou uma passada, uma corrida de olho e vejo qual horário que você escolheu para continuarmos essas aulas. Hoje terminamos Mateus 10, amanhã Mateus 11. Já estudamos 10 capítulos do livro de Mateus, hein? E depois, qual é o estudo que nós vamos fazer? Quem lembra? O divórcio. A bispa vai levar pedrada, mas eu vou falar.
Amém, gente? Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz hoje, amanhã e sempre, que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja contigo hoje, amanhã e sempre, até a volta de Jesus. Obrigada pela sua companhia. Todos vocês, pastora Luana, pastora Josiane, Andrezinho, Desrie, pastora Regina, quem mais? Passou, né? Diácono Edilson, Jorge, Cristiane Silva, Josiane, pastora Josiane Araújo, já falei, né? Se eu esqueci o nome de alguém, depois eu vou curtir, né? E comentar, agradecer a todos vocês, tá bom? A paz.